Nossa gratidão por nos dar esse espaço hoje de rezarmos juntos. E vamos acolher o Dom Celso Alexandre com a salva de palmas nessa Santa Missa. Que ele preside conosco aqui, junto com a nossa fraternidade, o Frei Robson, o Frei Rodrigo, o Frei Fidêncio e eu, e junto de vocês aqui, elevar aos céus esse sacrifício de louvor. Agradeço o Frei Florival também pela acolhida, no dia de hoje que eu visito também esta igreja dedicada a São Francisco de Assis, também iniciando também a minha caminhada na região episcopal, já quase que 2 meses, e vou visitando as paróquias para conhecer também um pouquinho mais de perto, uma a uma, Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos quase que no finalzinho da Quaresma. Domingo agora a igreja ela vai celebrar a festa, o Domingo de Ramos, Jesus que entra em Jerusalém, e entra em Jerusalém para oferecer a sua vida por amor ao Pai e por amor ao mundo, o desejo de trazer a salvação a toda a humanidade através da sua oferta generosa, sua entrega generosa na cruz. E a igreja ela vai assim caminhando para o final da Quaresma. E a liturgia que nós ouvimos nesses últimos dias da Quaresma, ela vai nos apresentando um olhar contemplativo, mais contemplativo ainda do que no início da Quaresma, sobre a vida de Jesus, a sua vida, o seu ministério, a sua missão, olhar para Jesus e reconhecer quem Ele é, quem é Jesus, E a palavra de Deus, ela nos coloca nesse caminho, e colocando-nos nesse caminho, ela também ilumina a nossa fé, porque Jesus é aquele que abre os nossos olhos para que nós compreendamos a partir dele o nosso caminho de fé. Era o evangelho desses domingos atrás da Quaresma, a cura de um cego de nascença, lembram? Jesus que abre nossos olhos para que nós compreendamos quem Ele é. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender quem é Jesus. A primeira leitura, um trecho do livro do profeta Jeremias. A palavra de Deus nos apresenta Jeremias, o profeta Jeremias, perseguido por um grupo que trama o mal contra ele, o persegue. E Jeremias é o justo diante de Deus, porque ele tem um compromisso com a palavra de Deus, compromisso de anunciar ao mundo qual é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. E a sua vida se torna um incômodo, e alguns se levantam contra ele, tramam o mal contra ele. E Jeremias, perseguido, na leitura de hoje, ele nos fala da sua fé. Diante da perseguição, ele vai dizer que Deus está sempre do seu lado. Diz ele: o Senhor está sempre do meu lado, como um forte guerreiro. Ou seja, Deus é aquele que me defende, Deus é aquele que se põe do meu lado, porque conhece a minha causa, conhece a minha vida, sabe do meu coração, sabe daquilo que eu vivo e daquilo que eu estou vivendo. Então a prece de Jeremias, meus irmãos e minhas irmãs, também ilumina a nossa vida, diante das dificuldades, nós temos no coração essa grande certeza de que Deus se põe do meu lado, que Deus está do meu lado, e está do meu lado como um forte guerreiro, como aquele que me defende, como aquele que vai à minha frente, como aquele que age em minha defesa. Então Jeremias nos ensina a ter esse olhar diante de Deus, diante das dificuldades, reconhecer a presença de Deus na nossa vida.
E é bonita a prece de Jeremias, porque ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe do que eu estou vivendo, o Senhor sabe daquilo que está no meu coração. Então vem, Senhor, em minha defesa, age em minha defesa, diz ele. O evangelho que nós ouvimos, né, e a leitura que nós ouvimos também, nos leva a contemplar Jesus, o justo, o Filho amado do Pai, também perseguido, mas que permanece fiel ao Pai até o fim, né? E permanecendo fiel ao Pai até o fim, o Pai o ressuscita, né? Ele ressuscita o seu Filho no terceiro dia. Então o Pai que age em favor do seu Filho. E por que o Pai age em favor do Filho? Diz Jesus no Evangelho: porque eu e o Pai somos um. Essa afirmação de Jesus é também para alimentar nossa vida de fé, né? Eu e Jesus somos um, né? Nós e Jesus somos um. Caminhamos com Ele, vivemos a nossa fé nele, estamos unidos a Ele pela fé. E nos unimos a Ele porque reconhecemos quem Ele é, sabemos quem é Jesus. Ele é o Filho amado do Pai, o Filho de Deus que veio para nos fazer a salvação. Ele é esse Deus que age em nosso favor como um forte guerreiro. Ele é esse Deus de amor que caminha conosco, que está conosco. É a palavra de Deus também nos ensinando o caminho da fé. E também a partir de Jesus nos ensinando o caminho que devemos percorrer ao longo da nossa vida. Porque diz o Evangelho que quando os judeus escutam, as autoridades judaicas escutam que Jesus, ele diz que ele e o Pai são um, mais uma vez eles tentam apedrejar Jesus, porque não reconhecem quem ele é. E diz o Evangelho que Jesus, mais uma vez, ele passa e escapa deles e faz o seu caminho. Talvez ficaria uma perguntinha para nós: mas por que Jesus escapou das mãos deles? Por que Jesus, mais uma vez, escapa das mãos deles? Jesus escapa das mãos deles porque Jesus, ele sabia que a missão dele era oferecer a sua vida na cruz. E se ele fosse apedrejado, ele não iria oferecer a sua vida no altar da cruz. E ele compreende que essa é a missão que o Pai o confiou. E quando o Evangelho nos fala de Jesus, mais uma vez escapando das mãos daquele que tramam a morte dele, é para dizer: Jesus, ele queria ser fiel ao Pai até o fim. E ele queria levar a sua fidelidade ao Pai até o fim. Entendia que nada poderia afastá-lo da missão que o Pai havia confiado a ele. Então aqui, meus irmãos, também é Jesus nos ensinando, né, que nada seja capaz de nos afastar do caminho de Deus, que nada nos afaste da comunhão com Deus, que nada nos distancie do amor de Deus, que nada nos distancie da verdade revelada por Deus ao mundo através de Jesus. Que nada. Isso nos faz lembrar, e para concluir, aquilo que São Paulo nos diz também na Sagrada Escritura: que nada seja capaz de nos afastar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu agradeço a acolhida, como dizia no início da celebração. É um momento também para que o bispo vá conhecendo um pouquinho as paróquias que compõem a região episcopal Ipiranga, né? Na qual eu também exercerei o meu ministério ao longo desse tempo que a igreja também me confia como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, né? E como vigário episcopal para a região episcopal Ipiranga, né? Nesse tempo que a igreja confia como pastor, né? Como pastor de um povo junto dessa região episcopal Ipiranga. Agradeço a acolhida. Eu creio que vamos nos encontrar outras tantas vezes, né, ao longo do ano, né, e ao longo de tantos anos aí que
a gente vai fazendo o caminho como bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de São Paulo.